Olá, tudo bem? Mais uma lição da Escola Sabatina, a última lição. Nós estamos aqui com a Vida Cristã e hoje nós estamos com os irmãos aqui. Tá um pouco diferente, né? A nossa irmã Patrícia, que já participou conosco, o nosso irmão Daniel está aqui conosco também, e o nosso irmão Ricardo, que sempre está conosco, e eu sou o Alexandre. Que Deus abençoe, e nós vamos fazer uma oração para começarmos a nossa Escola Sabatina. Deus bendito que estás nos céus, louvamos o seu nome, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Louvamos o seu nome, Senhor, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Amém. Deus bendito, Deus amado, pedimos que o teu santo e glorioso Espírito esteja sobre nós, que aqui iremos estudar a lição, e também esteja com todos aqueles que irão assistir também esses comentários. Amém. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, seja o nosso professor, nos ensine, Senhor, realmente como nós devemos ser cristãos autênticos, filhos de Deus. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus. Amém. Então hoje a última lição, Vida Cristã. É interessante que a gente passou 12 lições aí, né, com os irmãos. Queremos agradecer por você ter assistido, você ter compartilhado, comentado. E agora a última lição, Vida Cristã. Irmã Patrícia, pode ler o verso áureo para nós? Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10. Eu gostaria que os irmãos comentassem esse texto. Olha só que interessante, né, irmão? Esse texto já chama a atenção para uma coisa muito importante. Já começa falando, por que você julga o teu irmão? Por que você rebaixa muitas vezes o seu irmão, coloca ele para baixo? Já esqueceu que você vai aparecer diante do tribunal de Deus? Em outras palavras, quando fala julgar, muitas vezes as pessoas hoje têm uma compreensão estranha, né? Eu não sei, talvez vocês aí, se já viu isso talvez na sua igreja, às vezes as pessoas confundem julgar com exortar, com orientar. Julgar é se colocar no lugar de Deus, porque Deus tem o poder de julgar. É Deus que decide quem está certo e quem está errado. Agora, vamos, por exemplo, o irmão Alexandre me chama a atenção em alguma coisa que eu estou errado. Ele, como uma pessoa que quer meu bem, que quer me ajudar, me chama a atenção. Aí eu falo, quem é você para me julgar? Você está julgando. Não sei se vocês já viram isso. Essa situação, passaram por isso na igreja. Então, eu quero enfatizar esse ponto, porque o que Paulo está dizendo aqui não é esse comportamento que eu representei aqui para vocês. O julgar aqui não é você exortar seu irmão, porque Jesus deixou bem claro, né, que nós temos que cuidar dos nossos irmãos, cuidar do povo de Deus. Se o povo estiver errado, nós temos que chamar atenção. Paulo mesmo, a Timóteo, ele chamava a atenção, olha, exorta, repreende, né, insista. Ele sempre mencionou esse tipo de coisa. Agora, o julgar, que muitas vezes as pessoas estão confundindo, né, que está chamando a atenção, não é isso aqui que está falando. Aqui está falando de se colocar como um juiz do seu irmão. Sim. E aí isso é uma coisa muito séria, porque só Deus é juiz, né, irmão? Aí eu vou ler até um texto, João 7:24, que nós vamos ver, parece que dá a contradição, né, com esse texto, mas vai bater o que o Ricardo falou. João 7:24 diz assim, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então o que João está falando aqui? Não julguei segundo a aparência, não é para julgar segundo a aparência, mas julgar pela reta justiça. Lê Deuteronômio também, irmão Daniel. Deuteronômio 16, 18 a 19. No Antigo Testamento a gente vai falar também que Deus deixou homens para julgar. 16, Deuteronômio 16, 18 até o 19. Porás juízes e oficiais em todas as suas portas, que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, e eles julgarão o povo com juízo de justiça. Não perverterás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás um presente, porque um presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Então o que ele está falando? Que Deus deixou pessoas juízes para fazer o quê?
para julgar. E agora, como nós vamos sair desse texto? Um fala assim, ó, não julgueis. Por que julga teus irmãos? E o outro fala, devemos julgar. Então, irmãos, a gente pode pensar, e a comissão de igreja? Como é que faz? Porque a comissão da igreja está julgando um caso, né? Verdade. Se a pessoa cai em fornicação, adultério, e agora? Então a lição parece estar indo contra a comissão da igreja. Isso seria? Como que seria isso? Nós podemos, conforme Deus nos instituiu para isso, Como está em Juízes, como está apresentado na palavra de Deuteronômio, e João também menciona isso, nós podemos julgar os atos, mas a intenção, aí tá, se eu falar que não, ele quis fazer isso por causa disso, aí forcem muito a barra, sabe? Julga a intenção, eu tô julgando a intenção, quer dizer o seguinte, que eu sei o que passava na mente dele, mas é só Deus que sabe. Sim. Então isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Quem sou eu para dizer que meu irmão fez isso porque que ele fez mesmo propositalmente, ele queria fazer isso mesmo? Quem sou eu para julgar o meu irmão? Né? Agora, ato tá na nossa cara. Realmente você errou naquilo ali, né? Mas Deus é poderoso para te perdoar, para te purificar e te transformar. Isso é fato. Agora, falar que ele fez proposital é muito arriscado. Complicado. Dentro disso, ainda dentro desse texto que o irmão Daniel ele leu, eu queria abrir um parêntese em algo que eu notei e gostaria de fazer a observação. Ali também pede para que todo juiz ele seja imparcial. Então essa questão ela é importante. Verdade. Julgar com imparcialidade. No nosso país nós temos visto muito essa questão de essa camaradagem, amizade, essa questão do suborno, essa questão de sangue, daquilo que nos é conveniente. Também em nosso meio, com o povo de Deus, nas comissões, nos julgamentos, a imparcialidade, ela é imprescindível e ela é uma arma que é muito eficaz e contribui muito para que Deus possa atuar em nosso meio. Amém. Então, imparcialidade é uma palavra que devemos ter em mente. E seguindo aquele exemplo de Cristo, né? Cristo falou assim, se teu irmão fazer alguma coisa com você, vai até teu irmão, se ele não te ouvir, vai 2, aí vai, até leva para a comissão, e se ele não aceitar, aí não aceita a repressão da igreja, publicano e gentil, né? Uhum. Então, seguindo toda aquela linha, a gente vai sempre se dar bem, né? É verdade. É verdade. E aí tem um texto aqui na própria lição aí, o Daniel também pode acompanhar, quem está com a lição, acho que todos os irmãos. Ó, os que estudam a palavra de Deus com o coração aberto para a iluminação do Espírito Santo, não permanecerão em trevas quanto o significado da mesma. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, dele, dizia Cristo, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se fala de mim mesmo. João 17:7. Então Jesus mesmo falando aqui, ó, vocês me julgam se a doutrina é minha ou vem de quem? Todos que vão a Cristo com desejo de um mais claro conhecimento da verdade o receberão. Ele lhe dobrará o mistério do reino dos céus. Os mesmos serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Uma luz celeste rairá no templo da alma e será revelada a outros com um brilho refulgente de uma lâmpada em estrada tenebrosa. Parábola de Jesus, página 36. Então o próprio Jesus diz que a gente, para conhecer uma doutrina, tem que julgar, né? Tem que experimentar, né? Se a pessoa está falando de Deus ou não, né? Sim, é verdade. E tá batendo, porque vocês vão olhar, vocês vão ver o que eu estou falando e vocês vão ver se está batendo ou não. Ou seja, o exterior. Eu estou vendo atos, eu estou julgando atos. Agora a intenção, Isso, a intenção eu não posso falar se ele tá fazendo por ciúmes, por invejas, né? Que nem, aí entra que Paulo falou, não importa se ele está pregando por disputa, não importa se ele está pregando por inveja, por ciúmes, que importa que pregue a Cristo, né? E a pessoa vai ver, não, tá batendo, é o que vale para nós, não é verdade? Então nós temos que julgar, nós podemos julgar os atos, agora as intenções não nos convêm, nós não temos competência para isso. Exatamente. Daniel, queria ler um texto? Queria ler um texto aqui no próprio comentário de Ellen White, de sábado, né? Que diz assim: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
Então aqui, Armand White utiliza o texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 5, em que fala a respeito das consequências de alguém ir contra ou então alterar. Agora, como que seria essa alteração do significado, do sentido da palavra de Deus? Ela continua aqui. Essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Deveriam fazer tremer aos que declaram ser coisas sem importância, obedecer ou não à lei de Deus. Então a gente percebe que nos nossos dias isso acontece muito. A lei de Deus ela é colocada de lado, ou então como uma consequência ou um resultado, digamos assim, né? E não algo que tenha a sua relevância na salvação de uma pessoa. Continuando, você tá lendo, ó. Você parou na lei de Deus, aí continua. Todos que exaltem suas próprias opiniões acima da revelação divina, a minha opinião é essa. Acima da... Eu acho isso. É isso. Todos que mudem o sentido claro das escrituras, até do Espírito de Profecia, né? Para acomodar a sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, eles vão trazer sobre si terrível responsabilidade. Aquilo que o Daniel leu lá atrás. Aquele que tirar um texto, colocar a palavra escrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de todo homem e condenará a todos quem está infalível prova declara em falta. Grande Conflito 268, olha. Que coisa, né? Pesado, né? Pesado. Você vai lá e mexe. Não, eu quero que se enquadre ao meu perfil. Ou dá outro sentido, cara. Põe 3 pontinhos e coloca outra coisa. Bem lembrado, irmãos, isso é coisa muito séria, né? Paulo, certa vez, não só complementando, né? Ele exaltou uma classe de pessoas, os bereanos. Ele falava que os bereanos ouviam respeitosamente o pregador, mas ia lá e conferia se batia mesmo o que ele estava falando. E nós estamos vivendo momentos onde no nosso meio, né, muitas pessoas estão questionando a veracidade do dom profético, se realmente é Deus falando ou não. E muitas pessoas, por rejeitar, porque não gosta, que a mensagem vai direto contra o seu próprio eu, muitas vezes eles tiram um pedaço do trecho que não importa, aos olhos deles não importa, colocam 3 pontinhos lá e depois continuam o assunto. Eu, particularmente, eu aconselho a todos vocês que, ao ver isso, e se não ficar satisfeito, né, procure saber o que está escrito nesses 3 pontinhos. Né? Hoje mesmo, irmão, nós temos aplicativo de celular. Lá está o texto completo. Pronto. No Brasil nós temos todos os livros em português para poder conferirmos, né? Então, hoje nós não temos assim, como é que eu posso dizer, uma desculpa para falta de material. A gente não tem, nós temos que correr atrás, na verdade. Então, domingo fala fracos na fé. Lê para nós, irmão Daniel, Romanos 14, de 1 a 3. O que está escrito lá, Romanos 14, de 1 a 3? Qual é o princípio? Esses textos aqui de Romanos 14, muitas pessoas aplicam de forma errada, né? Eles colocam uma interpretação que não é a que realmente o texto está tratando. Então lê aí pra nós. 14, eu vou ler pros irmãos. Até o 4, tá? Até o 14, do 1 ao 4. A palavra de Deus é assim: recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas e outro que é fraco come ervas, ou então legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Então o que Paulo quer dizer aí com esses textos? Você viu que ele Paulo já começa falando, né? Você está questionando o comportamento do seu irmão? Você está falando que o seu irmão está errado? Porque o seu irmão não segue o seu ponto de vista? Isso é coisa séria, irmãos. Isso é coisa séria. Ou seja, isso aqui, a princípio, você pode ver, as pessoas pensam que está falando de alimentação, não é? Está falando de alimentação. Aqui não é só alimentação. Aqui está falando de coisa muito mais abrangente. Se nós vemos as cartas de Paulo mencionando outros assuntos, existiam sempre pessoas, e sempre existiu e sempre vai existir até a volta de Jesus. Eu não sei, né, como que acontece no meio da cristandade, as pessoas por aí que estão nos assistindo, mas sempre tem gente que quer forçar
forçar, irmão, você a aceitar o ponto de vista dele. Independente, mas eu acho que está escrito aqui, não sei o que, e quer forçar. Se você fala, não concorda, aí muitas vezes a pessoa faz cara feia para vocês. E eu quero deixar com vocês um texto do Espírito de Profecia, que está no livro Liderança Cristã. Está na página 73 e 74. Tá? Eu quero dividir com vocês esse livro aqui. Eu não sei quem tem essa versão, porque depois fizeram aquele kit, mudou a capa, né? Esse daqui, Liderança Cristã. Página 73 e termina na 74. Um trechinho muito interessante. Olha só o que diz aqui, ó. Que Deus se apiede, né, de sua causa, que Deus tem piedade da sua causa, quando a mente de um homem e os planos de um homem são seguidos sem questionar. Olha, isso é forte. Que Deus tem misericórdia da sua causa quando o pensamento de um homem é seguido sem questionar. Isso não é brincadeira. Sem questionar, ainda continua. Deus, olha só, Deus não seria honrado caso existisse um tal estado de coisas, né? Devem os nossos obreiros ter a oportunidade de exercer seu próprio juízo e discrição. Olha só que coisa forte, né? Nós estamos lidando nesse momento aqui com algo muito delicado e que deve ser respeitado. Tanto Paulo, ele advertiu que fosse assegurado, como nós também temos hoje, que é a questão da consciência. Sim. Liberdade de consciência. Então o texto aqui fala pra gente ter tolerância com os novos, né, na igreja. Mas o Ricardo até enfatizou que aqui não está falando de alimentação. Sabe por quê? A Bíblia não pode se contradizer. Exato. Porque Paulo falou aqui, ó, crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Se a pessoa que come legumes é débil fraca, tá indo contra Daniel. Daniel 1 diz que eles ficaram mais fortes ao comer legumes. Então aqui não está tratando com tolerância na fé com os outros. Você entendeu? O irmão não compreende o que eu compreendo, eu não preciso fustigá-lo por isso. Tudo bem, irmão, o irmão não compreende assim. Ter tolerância com os outros, exato, né? Ser E interessante, irmão, aqui no trechinho, na própria lição, aqui na última, antes da pergunta número 1, né? Aqui em cima no comentário, fala o seguinte, né? Aceitar o fraco na fé significa conceder a plena inclusão do corpo de Cristo e igualdade de status social. Não se determina, não se devia discutir, né, com a pessoa, mas dá a ela o pleno direito de opinião, né, o direito pleno. Então, todo mundo tem direito de se expressar. Não é pelo fato, irmão, que eu penso diferente de você, que o seu comentário, que o seu ponto de vista está errado. Sim. Quem sou eu para falar isso? Não é verdade? Não posso falar isso, né? Que tem que ser respeitoso. Sim. E aí, como eu sei, irmão, mas aí a pessoa pensa, mas tem pessoas que falam coisa errada. Bom, aí eu tenho que ir, né, no crivo do Senhor, na sua palavra, que julga retamente. Se eu vejo, irmão, mas não está batendo aqui, ó. Aí se o irmão é uma pessoa verdadeira, humilde, sincera, humilde, rapaz, é mesmo, não sabia. Muito obrigado por me orientar. Agora, se ele é soberbo, se ele não teme a Deus, porque se está engrossando assim, não teme a Deus, se é sua opinião acima de tudo, que quer forçar, ele vai mostrar pelos atos dele, o comportamento dele. Ele vai falar, não quero saber, eu acho assim, eu entendi assim, é assim que vai ser. Eu já vi vários comentários assim, talvez você ouviu também. Não é assim que funciona, na verdade. Eu gostaria de ler um trecho, se for possível, que está no comentário, né, da lição, que está em Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, e a página dos 435 nos diz: coisa muito delicada é lidar com a mente humana. Você pode ficar em atitude severa e nunca jamais abrandar-lhe o coração. Ou pode se aproximar da pessoa aflita e com o coração repleto de amor desviá-la do campo de batalha do inimigo. Não podemos correr o risco de ser, de qualquer modo, um empecilho a alguém. Cada um tem suas tentações e provas particulares, e nós devemos estar em condições para que possamos ajudar a fortalecer os tentados. Devemos animar e, se possível, erguer os que estão fracos na fé. Falando das promessas de Deus, podemos às vezes remover a depressão da mente dos que estão em provas e dificuldades. Então eu vou ser uma fonte de vida para a vida?
ou uma fonte de morte para a morte? O que eu devo analisar? Eu devo olhar o meu irmão que está talvez em erro como uma pessoa indigna da graça de Deus ou como uma aquisição do sangue de Cristo? Então, como que eu posso olhar para ela com os olhos do amor, com os olhos do Senhor Jesus, que nos ensinou com tantos ensinos poderosos, e eu vou olhá-lo como uma aquisição do sangue de Cristo e ajudá-lo, ou eu vou apontar? E eu quero também ler outro trecho aqui, irmãos, do comentário de Ellen White, né? E no último aqui, da mesma parte de domingo, né? Tá na meditação matinal para conhecê-lo, na página 184. Diz assim: cada coração tem suas mágoas e decepções, e devemos procurar aliviar as cargas uns dos outros, manifestando o amor de Jesus aos que nos rodeiam. Se nossa conversação fosse acerca do céu e das coisas celestiais, o falar mal logo deixaria de exercer sobre nós qualquer atração. Para começo de conversa, né? Então, se eu falasse só de Jesus, da bênção de Jesus, do amor de Jesus, do que Jesus fez por mim, de que Jesus vai fazer por nós, da salvação, ou seja, eu não estaria na minha mente o falar mal do meu irmão, para começo de conversa. E aí continua: em vez de descobrir faltas nos outros, procurar alguma coisa no irmão, e critiquemos a nós mesmos. Cada um de nós deve dirigir-se à pergunta. Olha só, cada um de nós devemos pensar, eu e você devemos pensar. Olha só o que diz: está meu coração reto perante Deus? Porventura, meu procedimento glorifica meu Pai que estás no céu? Se você tem acariciado um espírito errado, seja ele banido de sua vida. É seu dever erradicar do coração tudo que seja de natureza corrupta. Seja Jesus colocado em lugar especial do coração. Olha só que coisa muito séria, né? É algo de nós refletirmos a cada dia. Então, se nós tivermos isso em mente, nós vamos conseguir lidar com os que aqui no texto fala, os fracos na fé, não é verdade? Não vamos ficar perturbando, não vamos deixar o Satanás nos usar, e muitas vezes a pessoa pode ser fraca literalmente mesmo, se afastar da causa de Deus. E nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, né, na questão de: será que nossa influência atrapalha a vida das pessoas? Sim ou não, né? Aí no rodapé da lição, diz aqui, ó: os princípios vistos na lição de hoje devem estar em nossa mente. Além disso, sabemos que não podemos julgar o coração das pessoas, como nós dissemos aqui, a mente, né? As intenções. No entanto, não existe momentos nos quais é preciso julgar suas ações e intervir nelas. Devemos esquivar e não fazer nem dizer nada em todas as situações. Isaías 56:10, é o que o Daniel estava falando. Ó, se eu ficar calado, não está fazendo o que não deve, ó. Ai, mas eu vou julgar, ele não vai entender mal. 56:10, ó. Cães mudos, incapazes de latir. Como podemos saber quando falar e quando ficar em silêncio? Como encontrar esse equilíbrio, né? Porque uma coisa é julgar e outra coisa é o irmão estar indo no erro e não advertir. Nós somos um cão mudo, se a gente não falar nada, cão mudo. Irmãos, e como nós mencionamos a princípio, nós estamos vivendo, se é que eu posso usar essa palavra, parece que está virando uma moda, no meio cristão hoje. Se você chamar atenção, vou chamar atenção: ô irmão Daniel, isso não é o caminho, não é esse. A palavra: você está me julgando e não sei o que, quem é você para me julgar? Falta de amor, né? Você não tem amor. Da falta de amor. Você não tem amor por mim. Muitas pessoas estão colocando isso na mente, e a realidade não é essa. A realidade é que você está lá para alertá-lo. E vamos ser bem claros: pense aqui, vocês aqui, você também aí, pense. Quem gosta de ser mal visto pelos outros? Ninguém gosta de ser mal visto, ninguém gosta de ser odiado. Aí muitas vezes você tem uma mensagem porque a pessoa está em erro, aí você chama a atenção dela, ela pega e te ataca, ela fala que você não tem amor. Vamos parar para pensar, primeira coisa, você corre o risco de ser atacado pela pessoa, e da pessoa, na revolta dela, espalhar para outras pessoas que você não tem amor, fazer outras pessoas se levantar contra você também. Aí mesmo assim você fala: não, eu vou falar porque Deus pediu. Isso não é amor? Você correndo o risco da sua imagem, da sua integridade ser jogada na lama. Sim. Isso não é amor? Você está correndo o risco de você ser jogado na lama para tentar salvar aquela pessoa.
Isso é amor pela pessoa, não amor por si próprio. Porque se a pessoa só pensa somente em si, ela não fala, não quero nem saber. Né? Mas infelizmente nós estamos vivendo essa inversão de valores. E é sinais, né, do fim, né? Enfim, é uma realidade. Vamos segunda-feira agora, diante do Tribunal de Deus. Daniel, lê para nós aí Romanos 14, do 10 até o 14. Romanos 14, do 10 até o 14. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim então, cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, em não pôr de tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. 14, né? Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus, que não há coisa alguma imunda de si mesma, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Então, como nós devemos entender esses textos aí? E vamos comparecer diante do tribunal, não devemos julgar o outro, porque todos nós vamos comparecer. Todos nós vamos comparecer diante de Deus, isso é fato. É o que nós já falamos aqui, né? E vale ainda ressaltar que nós não devemos julgar as motivações, né? Podemos ver o discurso de João Batista quando ele disse, raça de víboras. Será que ali ele estava sem amor? Será que ele estava com ódio daquelas pessoas? Se ele era um homem cheio do Espírito Santo, como foi profetizado, que ele seria cheio do Espírito Santo, e Jesus deu testemunho dele, né? E que ele ainda abriria caminho para o Messias. Bem lembrado. E fala que nós vamos ser, o povo da última geração, nós, no último dia, devemos ser como João Batista. Aliás, pregar mais direto que João Batista aqui para a igreja. E agora? Como nós vamos fazer? Para preparar a segunda vinda. Ele preparou a primeira vinda, não é a segunda vinda de Jesus. É verdade. E as pessoas muitas vezes confundem, né? A preocupação da pessoa, achando que é só pelo fato dela foi tão incisiva com ela, acha que ela o odeia. Nós estamos vendo um momento onde as pessoas, como nós estamos mencionando, onde as pessoas se sentem muito, como é que eu vou dizer, os dodóis, que na linguagem que as mães falam para as crianças, tá dodói, né? E as crianças choram, faz todo aquele como dengo. Diz hoje em dia, geração mimimi. O pessoal vai falar esse tipo de coisa. E eu quero fazer uma leitura com vocês aqui, no comentário de Ellen White, né? Minha consagração hoje, né? Página 314, diz assim, ó. Olha só o que diz. Cristo condescendeu em colocar-se à frente da humanidade para sofrer tentações e suportar as provas que a humanidade tem que sofrer e suportar. Devia conhecer o que a humanidade tem que sofrer da parte do inimigo caído, a fim de saber como socorrer os que são tentados. E aí continua para nós. E Cristo foi feito nosso juiz. O Pai não é o juiz, tampouco os anjos. Aquele que se revestiu da humanidade e viveu neste mundo vida perfeita, será quem nos há de julgar. Só ele pode ser nosso juiz. Nenhum de vocês foi designado para julgar os outros. Tudo que podem fazer é corrigir vocês mesmos. Né? Aqui, se a gente lê a princípio esse contexto, parece que está entrando em contradição, que a gente não pode orientar nosso irmão. Mas aqui o julgar que está falando, né? Está falando assim, de você se tornar juiz da pessoa. Não, você fez isso, eu sei suas intenções. Isso não convém a nós não podemos fazer. Jesus sabe disso. Jesus conhece todas as intenções do coração. Ou então dá um veredicto. Dá um veredito. Eu não posso falar. Eu posso falar dos atos. Olha, o ato foi errado mesmo. Sim. O ato foi errado. Baseado na Bíblia Espírito Baseado na palavra de Deus, na Bíblia Espírito que é a palavra de Deus. Nós podemos julgar os atos porque está diante de nós. Está sendo mostrada a obra ali realizada. Agora a intenção não nos convém. Novamente nós estamos insistindo nisso. A intenção não nos convém. Porque nós não temos a competência para isso. Somente Jesus. Interessante. Que fala que o Pai não é o juiz. O Pai não é o juiz. É Cristo que é o juiz. Por que será que Cristo Por que é o será, juiz, né? Por que será que ele é o juiz? Na verdade, passou por tudo, né? Ele sabe, né? Ele sabe. João 2,25. E não ser consciência dos outros, né? Cada um tem sua consciência limpa para com Deus. Lutero, no grande conflito, ele responde diante da dieta. Ele falou assim, que ele não pode ir contra os livros dele porque é perigoso ir contra a própria consciência. Porque está no Romanos 14,
14, verso 14, que o Daniel leu, ó. Exato. Eu sei que sou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa em si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então você consciência para os outros, você adverte a pessoa, mas não deve falar para a pessoa, siga minha mente, porque a minha mente é mais lúcida do que a sua. Você fala, adverte, e a pessoa deve seguir, né? A sua consciência, porque é perigoso ir contra a própria consciência, né? E aí tem um texto aqui que fala para nós, Espírito e Profecia também, lá no final da lição, no comentário, né? Que está em Meditação Matinal, Este Dia com Deus, 1980. Você quer até que a Patrícia lesse para nós, que vai falar diante do tribunal de Deus. Como que a gente vai ter diante do tribunal de Deus? Tem que ter um preparo, né? Vou ler então esse último parágrafo. O grande dia do Senhor está perto, às portas. Quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, os que não o buscaram de todo o coração, os que se deixaram enganar, certamente perecerão. Nossa única segurança encontra-se no arrependimento e na conversão e no cancelamento dos pecados. Os que agora buscarem fervorosamente ao Senhor, humilhando o coração diante dele e abandonando seus pecados, irão, mediante a santificação pela verdade, ser habilitados a unir-se com os membros da família real e verão o Rei em sua formosura. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. E eu quero complementar, irmã, né? Parábolas de Jesus, tá? No capítulo, né? Diante do Supremo Tribunal, na minha versão, né? Isso aqui é na página 316 da minha Parábola versão. das boldas. Isso mesmo, né? Diante do Supremo Tribunal. E aqui fala assim: a justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. O homem pode ser intimamente transgressor da lei. Todavia, se não comete um ato visível de transgressão, pode ser considerado pelo mundo possuidor de grande integridade. A lei de Deus, porém, lê os segredos do coração. Todo ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerá em pé no juízo. Você entendeu esse texto? Rapidinho, eu dou comentar. Você entendeu que quem vai julgar as intenções aí? Quem? Deus. Deus. Por isso que cada um vai comparecer pessoalmente. Até coisas boas que eu fiz, mas com intenção de maldade, Exatamente. Deus vai julgar. Levar Eu posso vantagem. até ter enganado você. Enganado você. Eu como um líder de igreja, eu enganei você. Fazendo coisa boa, ó, irmão, tô dando isso aqui, ó. Tô fazendo isso, ó, tá tá vendo? Exatamente. Mas Deus não vai cair no julgamento de Deus. Quando cair, Deus vai julgar as intenções, como disse no texto. E interessante, irmão, que agora lembra aquela situação que Jesus fala também quando o Filho do Homem vier? Muitos virão e me dirão: Senhor, eu Mateus fiz 7. isso, Exatamente. eu fiz aquilo outro, eu ajudei. Aí Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entendeu? Outro exemplo que nós podemos ver foi Ananias e Safira mesmo. Sim, verdade. Propriamente eles. Quem não soubesse ali, quem estava de fora, se não fosse mesmo pelo Espírito Santo revelado a Pedro a intenção deles, todos diriam o quê? Foi boa. Foi uma boa intenção. Então, a questão é, às vezes eu posso ser e parecer rude, mas a minha intenção é uma intenção de amor, como também eu posso estar fazendo atos bons com a intenção de me promover. É bem interessante, né? Verdade, é uma coisa séria isso daí. E o texto que aparece lá também diz que não se deixe enganar, certamente perecerão. Nossa única segurança é encontrar no arrependimento, na conversão e no cancelamento do pecado. O abandonando seus pecados, irão mediante santificação pela verdade ser habilitados a unir-se com os membros da família real. Então, irmãos, a mensagem de 27º dia é diferente das evangélicas. Você tem que entender isso, nós devemos entender isso. O evangélico é graça, é aceitar imputada somente. Nós estamos enfatizando nas 3 lições que a mensagem de 25 sempre foi e sempre vai ser imputada e comunicada, é junto. Quando eu aceito a Cristo, automaticamente eu entro no processo de santificação, é junto, não tem separação. Sim, não há verdade. separação. Há uma transformação de vida, né? Sim, e a pessoa tem que estar habilitado para o céu,
como até no Mensagem aos Jovens, né? Que o irmão está lendo para os nossos bastidores aí, diz que o que é a justiça? Imputada é o nosso título para o céu, e comunicada é adaptação, é junto, Preparo, né? é adaptação. Tem que se adaptar para ir para o céu. Não vai de qualquer jeito, mano. De jeito nenhum. E é interessante, né, que a própria irmã White, ela fala que uma pessoa não recebe a justiça de Cristo enquanto ela comete pecados conhecidos. Isso. Então isso mostra claramente como está entrelaçado. Não deixam esses Independente, pecados, né? nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós abandonamos eles para Provérbios podermos 28, receber a 13. justiça de Cristo. Então está entrelaçado. Para recebermos a justiça de Cristo, isso tem que estar como um laço. Sim. É o processo inteiro, não metade dele, né? Sim. Aí terça-feira, nenhuma ofensa. Aí o Daniel pode ler para nós, Daniel. Romanos 14, do 15 a 23. Agora, 15 a 23. A palavra de Deus é assim: mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é alimento nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nessas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e as coisas que são para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com ofensa. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. Olha, então, comenta para nós aí, irmãos. Nenhuma ofensa. O que tá querendo dizer aqui para nós esses textos? Olha só que coisa interessante, né? Eu quero fazer uma leitura aqui e a gente já vai avançando. Em Romanos, né? Tá falando aqui em Romanos 14, do verso 17 ao 20, Paulo colocou vários aspectos do cristianismo em seu devido contexto e perspectiva. Embora a dieta seja importante, os cristãos não devem brigar com relação às escolhas de algumas pessoas entre comer legumes em vez de carne, como poderia ter sido sacrificado aos ídolos na questão aqui apresentada. É claro que nós sabemos que no momento, nossa época, nosso momento, nós temos a mensageira do Senhor que menciona da parte de Deus a dieta correta que nós devemos praticar. Isso é fato. Mas uma coisa é bem clara. Nós temos que entender uma coisa. Nós quantos boatos, muita gente, já que está puxando essa questão aqui, que fala de questão de alimentação também, que as pessoas estavam brigando por coisas assim desnecessárias, né? A questão de ofender o irmão. Hoje você vê comentários que a gente já ouviu. Muitas vezes tem gente falando, pra mim, eu tô acreditando que já virou uma lenda, né? Porque a gente nunca acha quem foi que falou, né? Fala assim, mas quem comer carne não vai pro céu. Quem comer carne vai pro inferno. Nunca vi, não tem nenhum relato disso falando esse tipo de coisa. Mas falaram. Aí tem outras pessoas que ao contrário, né, para rebater, no modo irônico, fala assim: os salvos pela soja. Você já ouviu esse comentário, irmão? Isso é uma coisa vergonhosa. Isso são comentários satânicos. De um lado de outro. É Satanás. Desculpa eu falar isso, meu irmão. Se talvez o irmão já ouviu alguém que conhece falando esse tipo de coisa, essa pessoa não pode ter um coração sincero, mas não foi usada por Deus quando falou esse tipo de coisa. Nós não podemos agir desse modo com as pessoas. É claro que nós temos que trabalhar pelo Espírito Santo em nossa vida, trabalhar sim com a boa alimentação, porque a palavra de Deus fala que nós temos que abandonar esse tipo de alimentação, está escrito. Isso é fato, não tem o que questionar. Nós sabemos disso. Vivo, né? É um sacrifício vivo. É claro que cada um tem uma velocidade a mais que a outra, cada um tem né? Não é por causa disso que eu vou pegar e falar assim: você não consegue porque isso, que aquilo outro. Você está fazendo isso porque você quer se achar melhor que o outro, você se achar mais santo que eu porque você não está comendo. Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento é satânico. Isso não vem da parte de Deus, né? Então, eu vejo que muitas pessoas ofendem, né? Ofendem as pessoas, atacam as pessoas por esses comportamentos. E esse tipo de coisa não vem da parte de Deus. Deus não nos deu essa autonomia para esse tipo de coisa. É Satanás. Então é interessante que o contexto aqui está falando de
alimento sacrificado a ídolos, né? E aí Paulo fala no 21, é bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão venha tropeçar. Então, para Paulo aqui, o comer carne sacrificada ao ídolo, para ele não tinha nada. Não tinha nada a ver. Mas se o irmão estiver vendo um fraco na fé, que é o contexto, e ele se escandaliza, bom, então eu não vou nem comer, porque o irmão vai se escandalizar. Sim. Olha que equilíbrio que Paulo tinha. Ele achava que aquilo lá não era pecado. Mas se ele comesse, lembrando que a mensagem de saúde não era pro tempo dele, tá? Mensagem presente, 1844 para cá, que Deus pede, 1863, né? Para cá que Deus pede a mensagem de vida, né? de saúde, né? Então o verso 23 diz assim, ó, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então tudo aquilo que a gente tem dúvida, se a gente faz, é pecado. Então não deve ter dúvidas. Devemos estar, assim diz o Senhor, firmado na palavra de Deus. Interessante, né, irmão? Também que você estava mencionando, a nossa conduta vai afastar a pessoa do caminho de Deus ou vai aproximar? Então nós temos que ter isso em mente. Eu quero fazer uma leitura para todos vocês, que está em Testemunho para Ministros, página 158, né, aqui nos comentários. Fala assim, ó, cuidem para que por seu exemplo, olha só, para que por seu exemplo não ponham outras pessoas em perigo. Coisa terrível é perdermos nossa própria alma, mas seguir uma conduta que ocasione a perda de outras pessoas é ainda mais terrível. Que nossa influência seja um cheiro de morte para a morte é um pensamento terrível. No entanto, isso é possível. Com que fervor, então, devemos guardar nossos pensamentos, nossas palavras, nossos hábitos, nossa disposição? Deus exige santidade pessoal. Somente revelando o caráter de Cristo poderemos nós cooperar com Ele na salvação de pessoas. Olha como é sério, né? Irmãos, eu fico muito preocupado, sabe? Porque você está lidando com pessoas. Então a sua conduta, e se você é uma pessoa influente, irmão, é isso que é uma coisa muito pior séria. ainda. É pior ainda. Se você é uma pessoa muito influente, é pior ainda, porque as pessoas gostam de você. Não, o irmão, vou dar um exemplo, o irmão Daniel, então, não, se o irmão Daniel fez, então tá certo. Pode fazer. Né? Pode fazer que é garantido. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, então. Pese muito, irmãos, porque ainda mais quando nós estamos lidando com a herança do Senhor, quando é crianças, né? Quando nós trabalhamos com crianças na causa do Senhor, crianças e adolescentes, aí é onde o peso é maior ainda, porque quando a pessoa adulta já sofre, mas as crianças, nós sabemos que o Espírito de Profecia menciona isso, na orientação da criança, a mensagem aos jovens, mente, caráter, personalidade, fala que eles têm uma mente assim, facilmente influenciável. E nós sabemos, pela história da igreja, que teve um irmão nosso, né, o irmão Kellogg mesmo, né, que infelizmente, como se apostatou, ele prejudicou muitas pessoas também. Muitas pessoas se desanimaram também por causa que era muito apegado a ele. Esse tipo de coisa nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta. Exatamente. Irmão Ricardo, eu vou ler um texto aqui, está em cima do texto que você leu. Ó. Os que professam ser cristão, mas não seguem os passos de Cristo, está no Refletindo a Cristo, página 57. Os que professam ser cristão, mas não seguem os passos de Cristo, tornam-se efeitos suas palavras. Então fala, mas não dá a devida influência, não dá o testemunho, torna-se efeita. E obscurece o plano da salvação, por seu espírito e procedimento. Eles virtualmente dizem: Jesus em teus tempos não compreendia tão bem como nós hoje, que o homem pode servir a Deus e as riquezas. Esses professos religiosos alegam a observância da lei, mas na verdade não fazem. Que não se teria tornado a norma da verdadeira virilidade, tivesse eles sido deixada nas mãos do próprio homem. Deus realçou sua própria norma, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É a experiência que se segue a uma entrega total e justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, os que professam ser cristão, mas não seguem os passos de Cristo, tornam sem efeito suas palavras. Dá um mau testemunho. E irmãos, veio também na memória agora,
tem um texto no capítulo sobre temperança, no Testemunhos para a Igreja, volume 2, que é mencionado o comportamento das pessoas, né? Assim, na questão de afastar. E ali, resumindo, né, fala no caso de pessoas falando o seguinte: não interessa para as pessoas o que eu como, como eu vivo, como eu faço, não importa para as pessoas. A realidade, aí a mensageira do Senhor fala, importa sim, porque por causa do que você coloca na sua vida, no seu corpo, na questão de comida, ou no que você se alimenta pelos os olhos, na questão que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está praticando, isso vai influenciar outras pessoas que você está em contato. E infelizmente a tendência é você desencaminhá-la no caminho de Deus. Então, eu não me recordo agora a página, mas quem tem um livro em casa, Testemunho para a Igreja, volume 2, lê o capítulo que fala sobre temperança. Ele é muito interessante, lá fala até, e uma coisa bem forte, fala até na questão de pais e filhos. Sim. E chama atenção até para isso também, pais e filhos também. Né? É uma coisa muito séria. Então o mau testemunho, muitas vezes não, a maioria das vezes, né, desencaminha outras pessoas. Além de eu já estar desencaminhado, eu desando as outras pessoas do caminho ao céu. Isso aí é muito sério. Daniel? Um dos trechos, assim, que pelo que o irmão leu, eu me atentei bastante, né? É a questão de que o homem pode servir a Deus e as riquezas. Isso me remete a um texto bíblico que fala claramente, o próprio Jesus falando, né? Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de rejeitar um e aceitar o outro, né? E aí fala, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. É verdade. O que significa Mamon? As riquezas, As né? riquezas, né? É verdade. Então aqui entra claramente dentro do que Armand White fala nesse... Sim, que Ele mostra que as pessoas dizem, né, a a respeito... próxima lição nós vamos dar ênfase no próximo trimestre, vai falar exatamente bastante sobre isso. Aí o texto do Testemunho para a Igreja, volume 4, achei bem importante. Olha que textão lindo. É a aprovação que nos leva a ver o que somos. É o período da tentação que nos dá um lampejo do verdadeiro caráter de alguém e mostra a necessidade de cultivar bons traços. Confiando na bênção de Deus, o cristão está seguro em qualquer parte. Na cidade, ele não será corrompido. Na sala do tribunal, será destacado por seus hábitos de estrita integridade. Na oficina mecânica, nos seus trabalhos, todo o seu trabalho será feito com fidelidade, visando unicamente a glória de Deus. Quando essa conduta for seguida individualmente por seus membros, a igreja terá êxito. Olha lá, dando bom testemunho de que a gente esteja. A prosperidade nunca acompanhará essas igrejas, a menos que os membros individuais estejam intimamente ligados com Deus, tendo interesse altruísta na salvação dos seus semelhantes. Os pastores podem pregar sermões aprazíveis e convincentes e fazem muito esforço para edificar a igreja e fazê-la prosperar, mas a menos que seus membros façam individualmente sua parte como servos de Jesus Cristo, a igreja estará sempre em trevas, sem força, endurecida e tenebroso, como se acha o mundo. A influência de um exemplo verdadeiramente coerente será a força para o bem. Então a igreja só vai sair em trevas, essa apostasia que a gente está como membro, né? Só vai sair quando nós damos testemunho no trabalho, no tribunal, na cidade, onde quer que a gente esteja, tendo integridade. Porque a gente fala muito mal do governo, roubou 1 milhão, mas a gente faz corrupção no real. Você entende? Na igreja faz corrupção, eu defendo um porque eu gosto, o outro que eu não gosto, tchau. Igual você leu no começo, nós não julga por reta justiça. A gente faz por suborno, às vezes suborno até de cargo. Os parciais. Misericórdia, mas se eu prejudicar o Ricardo, pode ser que ele não dê uma ajudinha no próximo cargo. Você entendeu, irmão? E a gente diz que lá é corrupto, mas nós somos corruptos. Nós vamos sempre estar em trevas. Isso nos remete à missão da Igreja de Deus que foi dada para nós, foi dada para Israel e para nós também. Ser o quê? Portadores de luz. Verdade. Se nós não apresentamos a luz de Cristo em nós, que veio através do que Cristo fez por nós, como que nós vamos mostrar essa luz? Essa luz se transforma em quê? O que a Bíblia diz? Quando a pessoa não dá luz, o que acontece? Se ela é rejeitada, Ela rejeita, ela se torna trevas. Aí entra a mensagem de justiça imputada e comunicada.
A justiça imputada é Deus que faz, ninguém está vendo, foi algo invisível, Ele imputou na minha vida. A comunicada é para que as outras vejam minhas obras e tremam, Testemunho, elas vejam né? que eu cresci. Você entendeu, Ricardo? No meu trabalho eu era corrupto, eu era terrível. Ao aceitar Jesus eu sou diferente, as pessoas não... Poxa, mas você era tão terrível na empresa, agora você está uma benção. Então as pessoas vão glorificar Deus através das minhas obras. Vão mesmo. Então é preciso o cristão que aceitou a Cristo, isso é natural do cristão. Quem não tem obras, irmão, é porque não aceitou a Cristo. Mentiu. Não está aceitando a Cristo. Porque é automático, você é transformado na sua empresa, as pessoas vão ver, né? E isso mostra também, né, aquilo que o próprio Deus ele tinha como desígnio para Adão antes da queda. Que era o quê? Que ele glorificasse. O objetivo de Deus Glorificasse. para Adão era que ele glorificasse o seu nome. Sim. Como que ele ia glorificar o nome de Deus? Através do seu testemunho, de sua vida condizente com aquilo que Deus ordena. E para nós, será que não é a mesma coisa? Mesma coisa. Verdade. Quarta-feira, observância de dias. Vai continuar no mesmo de Romanos 14. Agora do 4 a 10, Daniel, por favor. Romanos 14, do 4 a 10. É tudo dentro do contexto lá da fraco na fé. 4 a 10. Quem és tu, que julgas o servo de outro homem para o seu próprio senhor? Ele está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que distingue o dia para o Senhor o distingue, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto Cristo morreu, e renasceu, e reviveu, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então devemos entender essa declaração de Paulo como? Que ele está falando. Pois é, né? Ele fala de dias. Isso. Muitas pessoas utilizam esse texto, né, para dizer que o sábado não tem importância. Não tem importância. Se você guardar dias aqui, tanto faz segunda. Exatamente, é que ele fala, né? Aquele que distingue o dia, nós adventistas distinguimos o sábado, digamos assim, né? Para o Senhor distingue, e quem come para o Senhor come, porque dá graças. Mas aqui fala, um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. A gente vê esse discurso sempre. Sim. Nós irmãos evangélicos falam, eu guardo domingo. eu guardo todos os todo dias, dia de Deus. todos os dias de Deus. São Não santos. precisa distinguir dias, né? Normalmente eles utilizam esse verso para poder. É interessante que aqui faz um comentário, eu quero compartilhar Muito com vocês. interessante esse comentário, inclusive. Diz assim: sobre quais dias Paulo estava falando? Havia um conflito na igreja primitiva a respeito da observância ou não observância de certos dias. Certos dias, pergunta, né? Havia, né, um conflito na igreja primitiva a respeito da observância ou não de certos dias? Aparentemente sim. Obtemos uma pista em Gálatas 4, verso 9 e 10, em que Paulo repreendeu os cristãos da Galácia por observarem dias, meses, tempos e anos. Como observamos na lição 2, alguns membros da igreja haviam persuadido os cristãos da Galácia a ser circuncidados e a guardar outros preceitos da lei de Moisés. Paulo temia que essas ideias também prejudicassem a igreja romana. Contudo, talvez em Roma particularmente, os judeus cristãos tiveram dificuldades em se convencer de que não precisavam mais observar as festas judaicas. Paulo estava dizendo nesse texto: faça o que quiser com relação a esse assunto. O ponto importante é não julgar aqueles que entendem o assunto de maneira diferente da sua. Parece que alguns cristãos, para não correr risco, decidiram observar uma ou mais festas judaicas. O conselho de Paulo é: deixe o que faço, se estiverem convencidos Que devem fazê-lo, né? Então, se eles estão com vontade, se acham que devem fazer, que façam. Mas você viu que interessante aqui, irmãos, que uma coisa muito interessante que Paulo chama a atenção para nós. A questão das festas, está obedecendo uma festa. Aquela festa não era ofensiva assim. Estava falando, por exemplo, a festa do tabernáculo.
Você está vendo lá que está falando do poder de Deus, que Deus cuida, que Deus protege. A Páscoa mesmo judaica está falando da libertação lá, que é a passagem que Deus libertou o povo. Então, é claro que nós sabemos que tudo se cumpriu em Cristo, mas alguns estavam com medo e ainda continuavam praticando essas festas. É um momento que os cristãos ali, que eram judeus, se tornaram da igreja cristã primitiva, era um momento que eles estavam se adaptando a novas coisas. Então, assim, para cada um de nós crescemos num estilo, nossa cultura é de um jeito. Quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente percebe que as coisas mudam. E desaprender tudo aquilo que nós aprendemos é muito mais difícil do que aprender coisas novas. Hábitos, né? Hábitos há tanto tempo cultivados. Arraigados. Até aqui na lição, nós vemos lá no início, e Paulo fala da circuncisão, né? Mesmo não combatia a circuncisão em si. Tanto é que ele falou, já circuncidar. Ele combatia, era que aqueles diziam, tem que fazer isso para ser salvo. Por isso que ele enfatiza muito, é em Cristo nós somos salvos, é em Cristo. Aqui as festas judaicas também, ele não combatia as festas judaicas, que são lindas. Ele combatia aquele que dizia assim, quem não fazer isso já está julgado. Exatamente. Condenado. Igual os alimentos sacrificados aos ídolos, que está no mesmo contexto. Então Paulo até fala assim, quem quer comer, coma. Mas não seja tropeço para o seu irmão. Animais sacrificados ao ídolo, pra mim não tem nada a ver. Né? Ele não falou, vai me trazer uma mas se o irmão vai ser tropeço, não coma. Então Paulo está falando aqui do equilíbrio, ele não está indo contra essas coisas, mas ele está falando assim, agora para ser salvo é só o Cristo, gente. Não vem pôr coisas além aí, você entendeu? Não vem colocar. Então, quer guardar seu sábado cerimonial na sua Páscoa? Faça a sua Páscoa, não tem problema. Exato. Mas é Cristo é a salvação. Cristo é a salvação. Eu queria colocar isso dentro do contexto do Evangelho. Isso, da salvação. Como essencial para Forçar os gentios. O gentio só vai fazer parte da igreja se fazer isso. Senão não vai fazer. Eles faziam a questão de circuncisão, tinha que isso. Né? Agora isso é diferente da lei moral, né? Sim. Claro, a lei moral história. é a transmissão do caráter de Deus eterna. Isso Nasceu na até eternidade, vai até a eternidade, não tem fim. É verdade. Amém. Aí tem um texto da irmã White aqui, ó, que é bem interessante, tá no comentário bíblico adventista, volume 6, tá na lição, comentário da lição. A mente humana, por isso que faz uma confusão, nós esses dias fizeram confusão lá. A mente humana, sem o auxílio especial do Espírito de Deus, verá na Bíblia muitas coisas difíceis de compreender. Pedro falou de Paulo, né? Porque ela não tem iluminação divina. As pessoas não devem se aproximar da palavra de Deus segundo seu próprio método, sua própria vontade ou suas próprias ideias, mas com espírito manso, humilde e santo. Nunca tende a examinar a Escritura, a menos que esteja pronto a ouvir, pronto a aprender, pronto a escutar a palavra de Deus, como se sua voz estivesse falando diretamente a vocês por meio do oráculo vivo. Que o mortal nunca se coloque como juiz da palavra de Deus, ou queira determinar quanto de um trecho é inspirado e quanto não é, e que uma porção é mais inspirada do que alguma outra. Deus adverte que sai desse terreno. Deus não lhe deu nenhuma obra desse tipo a fazer. Isso é Muito muito importante. sério, porque o que nós vemos hoje em dia, as pessoas não serem humildes em relação à palavra de Deus, não se submeterem ao que está escrito. Muitas vezes elas pegam os textos e colocam as suas interpretações em cima. Elas querem forçar o texto a dizer uma coisa Que não está falando. que não está falando, e principalmente eles não querem aceitar o que está escrito realmente. Eles simplesmente pegam aquilo e fazem a interpretação teológica, digamos assim, né? Por isso que Pessoal, o está né? falando, Pessoal. a mente humana sem auxílio do Espírito de Deus, vê na Bíblia muitas coisas difíceis de compreender, e ela não compreende e faz aquela bagunça. Terrível, né? É uma realidade, né? É uma realidade que a gente vive. E aí quinta-feira diz para nós as palavras finais, né? Então tem as palavras finais de Paulo aos Romanos. Lê Patrícia para nós agora, Romanos 15, de 1 a 3. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultavam
caíram sobre mim. Versos 6 e o 13, por favor. Verso 6: para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 13: 13. ora, o Deus de esperança vos enche de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Então, que palavras finais Paulo tenha para falar para os romanos e nós hoje? Principalmente que o final dessa lição, né, de Romanos, né? E Paulo ele deixa esses textos como palavras finais, não só para o término do livro, mas sim para o término da nossa lição, né? Por isso que o título é Palavras Finais. Que não devemos agradar nós mesmos, né? Ficar agradando nós mesmos. Eu vou fazer isso porque eu quero. Não, mas tudo é edificação dos irmãos, do reino de Deus na terra. Ele bateu muito, né? Bateu muito martelo nessa questão. Sim. Isso. Olha, é uma coisa muito, muito interessante. Eu quero ler outro para vocês aqui, outro comentário, né, do Espírito de Profecia, que está relatado no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 246, página 247 também. Fala assim, ó, com Cristo, né? Com Cristo tem tido misericórdia, como Cristo, né, tem tido misericórdia de nós, ajudando-nos em nossas fraquezas e pecaminosidade. Assim devemos nós ter misericórdia de outros e ajudá-los. Muitos estão perplexos por dúvidas, carregados de fraquezas, débeis na fé e incapazes de aprender o que não vem. Mas um amigo a quem podem ver vindo-lhe em nome de Cristo poderá ser um elo de ligação que lhes firme em Deus a vacilante fé. É esta uma obra bendita. Não deixemos que o orgulho e o egoísmo nos impeçam de fazer o bem que podemos fazer se trabalharmos em nome de Cristo com o espírito amoroso e terno. E aqui eu quero ler outro que fala assim, mesmas páginas, né? Diz assim, ó: considere os pobres e fracos mortais. Quão grande é a sua necessidade de misericórdia e longanimidade de Deus e de seus irmãos. Guardem-se eles de julgar e condenar os outros. Devemos encarar as instruções do apóstolo. Vós, que sois espirituais, encaminhai com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Podemos cair sob tentação e precisar de toda a paciência que somos chamados a exercer para com o ofensor. Então, irmãos, aqui fala na questão de que Deus nos sustém, que Paulo fala que Deus nos sustém, que Deus é poderoso, que Deus nos fortalece, a gente sabe disso. E nós sabemos também que nós somos chamados como agentes de Deus, instrumentos de Deus para isso. Então, quando nós olharmos para as pessoas, os fracos, que nós tenhamos isso em mente, né? Aquela pessoa talvez não tenha conhecimento, eu tenho que olhar porque um dia eu estive naquela situação, um dia eu estive lá. Então, mas ninguém teve paciência com a minha pessoa. Independente disso, mas você tem que ter paciência. Se você tem esse conhecimento, foi chamado individual. Você chamado individual, você não foi chamado, não, só vou fazer se outro fez por mim. Se outro não fez por mim, então eu não tenho o direito de fazer. Não. Sim. Lembremos que não é a homens que nós temos que olhar como modelo. O modelo é quem? Cristo. O modelo é Cristo. Jesus foi o que mais tem paciência conosco e ainda continua a ter. Paciência conosco. Então nós temos que ter isso sempre em mente, né? Porque por meio dessa conduta nós exaltamos a pessoa de Jesus Cristo, nós honramos a pessoa do Pai. Nós temos que ter essa conduta, e pode ter certeza, né? Com essa conduta de cuidar do meu próximo, cuidar do meu irmão, ou seja, ser guardador do meu irmão. Pode ser certeza que Satanás e seus anjos ficam enfurecidos quando a gente tem isso em mente, de cuidar das ovelhas do Senhor. Talvez aquela pessoa, nós, com o nosso testemunho, poderemos ser o único Cristo que uma pessoa possa ver. Bem lembrado. Vai dar uma coisa muito séria. E é interessante também, né, o fato de que Romanos ele trata do Evangelho de Cristo, né? Uhum. Só que é interessante também de que o Evangelho ele tem um fim, ele tem um propósito final.
E a irmã White deixou muito. Eles colocaram um texto nos comentários que deixa muito claro, né? Qual é esse culminar do evangelho. A finalidade, final, né? A finalidade do evangelho. Que é muito além do que às vezes nós colocamos ou que às vezes nós achamos que é. Diz assim: através do plano da salvação, há de realizar-se um desígnio mesmo mais vasto do que a salvação do homem e a redenção da terra. Mediante a revelação do caráter de Deus em Cristo, seria manifesta perante o universo a beneficência do governo divino, refutada a acusação de Satanás, esclarecidas a natureza e as consequências do pecado e demonstrada plenamente a perpetuidade da lei. Amém. Então não é somente a nossa salvação. Tem todos os outros mundos estão observando o desenrolar da história. E Deus quer deixar muito claro, né? Ele quer deixar de uma forma com que não haja traços de alguém querer voltar, refutar alguma coisa, questionar alguma coisa. Lê para nós, Padre, Romanos 16, 25 a 27. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único e sábio, seja a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém. Então, depois de inúmeras saudações que Paulo deu, né? Como ele concluiu essa carta? Como ele conclui? Dizendo o quê? Como sempre, né? Nos perfis de cartas que ele escreve, ora aquele que é poderoso, sempre remetendo a pessoa ao Cristo que liberta, ao Cristo que salva, ao Cristo que é poderoso para transformar as nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. Isso é a lição. Essa lição foi falada para nós. E Cristo, imputado na nossa vida, é poderoso, nos salva de qualquer pecado. Eu posso ser o pior dos pecadores na terra. E Ele me transforma também em príncipe, filho Amém. de Deus Altíssimo. Amém. Então, termina como, ó. E Deus único sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ele é poderoso. E aí o verso 26, ó, fala aqui no finalzinho. Segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Obediência da fé. E nós damos testemunho, como você leu aí, de testemunho, ó, todo o universo. Que até a Bíblia fala que nós somos um espetáculo. Então, o que foi falado lá no céu? Satanás, a tua lei é injusta, Deus. E aí Adão e Eva caiu, tá vendo? A tua lei é injusta. Aí Davi, conforme o coração de Deus, caiu. Olha, não falei? Tua lei é injusta. Salomão, o homem mais sábio da terra. É injusta, tá vendo? Olha o discípulo que você escolheu os 12. E aí, ó, é injusto, ninguém guarda. E aí Jesus veio e guardou, e agora ele comunica: eu darei outro consolador para estar com vocês para sempre. E recebereis poder, tem até uma imitação da Moarte, né? Recebereis o poder sobre vós. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aí lê para nós aí, Patrícia, o texto do Espírito de Profecia que nascesse, segundo para a igreja, volume 2. Sim. Vi o perigo em que o povo de Deus incorre ao olhar para o irmão e a irmã White, pensando que deve ir a eles com as suas preocupações e em busca de conselho. Isso não deve ser assim. Eles são convidados por seu compassivo e amoroso Salvador a ir a Ele, cansados, quando estão cansados e sobrecarregados, e Ele os aliviará. Muitos vêm a nós com a pergunta: devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou, com relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes: vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias, examinem cuidadosamente com oração e vida de nosso querido Salvador, quando habitava entre os homens na terra. Imitem-na, e não se desviarão ao caminho estreito. Ou seja, quando lhes vinham indagações, quando lhes vinham questões, ela sempre apontava para o Cristo, que pode responder todas as suas perguntas, ao Cristo que com sua vida foi uma essência e um modelo de vida cristãos e de amor,
e que o seu exemplo é digno de ser imitado. Amém. E ela exortava as pessoas a buscar a palavra de Deus, né? Não ficar perguntando. Não ficar perguntando. Porque às vezes a gente tem essa mania de perguntar: Ricardo, eu vejo você mais espiritual, você é um líder. Ricardo, O que você eu acha? posso fazer isso? Eu posso comer aqui? Eu posso me vestir assim? Então, a irmã vai falar, encaminhar todo mundo, ó, vai ler na Bíblia. Interessante, né, irmão? Que você mencionou esse assunto. Isso é um perigo. Perigo. Isso é um perigo. Porque a gente vê tantas vezes. E, assim, as pessoas. Muitas delas agem na inocência, sabe? Porque ela olha pra pessoa, ela pensa, não, aquele irmão, aquele ídolo, o pastor mesmo, viu? Até pastor, viu? Muitas vezes pergunta pro pastor, aí fala assim, não vai nem na Bíblia, né? Não, porque o pastor é um homem de Deus. E a pessoa já tem essa compreensão. Eu vou perguntar para ele, porque ele vai dar a resposta certa. Mas mal a pessoa esquece que o pastor também é um pecador como qualquer um de nós. É um homem que está sujeito à falha. Não quer falhar, todo mundo sabe disso, ninguém quer falhar, mas está sujeito à falha. Aonde está o perigo? O perigo está em eu aceitar a opinião da pessoa, o ponto de vista da pessoa, como lei, como regra, né? E assim, e outra coisa, irmãos, vai surgir pessoas que sempre vai perguntar, isso é fato, até o fim vai surgir pessoas que vão perguntar. Agora, o que importa sou eu. Eu vou falar, não, olha, faz assim porque assim é bom, estou te falando que é certo, faz assim. Ou eu falo assim, olha, está escrito na palavra de Deus assim. Aí toma sua, leia lá direitinho, está escrito aí. Aí você toma sua você tem a sua conclusão em cima disso. Porque a partir do momento que eu chego na irmã, falo assim, ó, minha irmã, faz assim, que eu estou te falando, é assim, tá certo, faz assim, faz o que eu estou te dizendo. Aí tem uma coisa errada, porque como é que eu posso apresentar um assunto para uma pessoa como sendo válido, como sendo 100% certo, se eu sou uma pessoa falha como você? O correto não é eu falar, olha, está escrito assim, confere lá. É isso que eu sempre tenho em mente. A mensageira do Senhor, e olha assim, ela foi uma pessoa escolhida por Deus para fazer um trabalho especial, nós sabemos disso, glória a Deus por isso, que Deus a escolheu e ela honrou a Deus com isso. Nós temos que ter isso em mente, que ela, a mensageira de Deus, não só ela, mas até os outros profetas, ele insistia para as pessoas. O próprio Jesus, o que está escrito na lei, e como é que você entende? Ele mesmo falava, né? E olha que Jesus é o próprio Deus. Examinar, vai lá, o que está dizendo, como você entende, como você lê. Então ele sempre empurrava as pessoas para ter tomar sua conclusão em cima disso. E ter uma consciência ela com Deus. Sim. Não seguir a mente do outro. Mente, caráter, personalidade, o livro fala que seguir a mente do outro é de ordem satânica. Perigoso. Você entendeu? Então, todo professor que é cristão de verdade, como Cristo foi, o mestre dos professores, ele leva a pessoa a estudar, não seguir minhas opiniões, você entendeu? Quando eu levo meu aluno a seguir o que eu penso, eu sou um tirano. Eu tenho medo das pessoas seguir as suas próprias consciências. Isso é satânico. Eu quero ter domínio. Eu quero ter domínio sobre as pessoas. Isso, cara. Eu quero ter domínio sobre as pessoas. Agora, quando eu não quero ter domínio, eu levo a pessoa, estuda, irmão, tal livro, estuda Bíblia, Espírito e Profecia, que você vai encontrar a mensagem certa. Se persuade a pessoa a ler. Aí essa pessoa vai ter uma mente expandida. Ela vai ser um discípulo, né? Você não vai ferir a consciência, né? Sim, sim. Louvado seja Deus. Amém. Agora eu gostaria de cada irmão, começando com o Daniel, de dar uma pequena ilustração do que você achou dessa lição. O que te trouxe na sua vida, Daniel, essa lição? Essa lição de Romanos foi muito profunda. Inclusive, estando eu na escola missionária onde eu estou, né? Muitas pessoas, assim, comentaram comigo, né, de que foi uma lição necessária para o povo de Deus. Amém. Atualmente. Porque tratou de temas assim que as pessoas procuram fugir desses temas, né? Como vencer o pecado e... O homem de Romanos 7. O homem de Romanos 7. Que são assuntos assim, ditos polêmicos, né? Então as pessoas procuram evitar esses temas. Mas a lição, além de ser enfática, mostrando realmente, chamando o pecado pelo nome. Como é dito, né? Como está escrito, né? E isso fez as pessoas elas refletirem melhor sobre suas vidas. Elas refletirem sobre aquilo, a forma com que elas estavam vivendo. Elas viram que Romanos não é apenas o livro que fala sobre justificação pela fé, que Jesus nos salva, que a graça de Jesus, a cruz de Cristo. Não. Ela fala também da salvação
da justiça imputada e a comunicada também. Amém. Ela mostra o evangelho como um todo. Amém. Louvado E seja cara, o Deus. que que você tem me falado nos momentos finais da lição? Essa lição foi de suma importância, sabe? Ainda mais nesse momento, nos momentos que nós estamos vivendo, né? Momentos finais da nossa história nesse mundo. Porque muitas pessoas que adentram as portas da igreja não têm compreensão do que significa ser salvo pela fé. Não tem essa compreensão do que significa ser isso. Muitos estão acreditando na justiça pela fé, a justiça pela fé evangélica. A justiça imputada. Creia somente, a graça somente te basta, minha graça te basta. E aí as pessoas confundem o que é a graça de Deus, o que é a justiça de Deus. Pensa que é somente aceitar Jesus. Não, Jesus colocou sua justiça sobre você. Então você já está liberto, você já está pronto. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça, você já vai ser salvo, você já está salvo. Aí muitos falam, eu estou salvo em Cristo Jesus. E falam porque é o que aprenderam. Porque é a noção que tem, mas essa lição está mostrando outra coisa. Está mostrando que Jesus te liberta sim. Te liberta para que você seja um testemunho vivo aqui até a volta dele, para a honra e glória de Deus. Amém. E aqui mostra que o poder de Cristo é ilimitado para a Louvado nossa seja salvação. Deus. Não, Patrícia? Como os irmãos disseram, né? Essa lição ela veio em um momento muito oportuno. Tenho certeza que abriu muitas mentes. Eu aprendi muito com essa lição, com essas palavras, e certamente guardarei essa lição para eventuais consultas, porque aqui está bem elencado, bem resumido em linhas gerais e claras sobre o assunto da salvação, né? E que Deus venha abençoar as nossas vidas, que possamos colocar em prática esses ensinos tão poderosos na nossa vida e ajudar aos outros a entendermos o que é o Evangelho, a entendermos o que é a vitória sobre o pecado, a entendermos o que significa um homem não convertido e depois um homem que foi convertido, aprendermos também a respeitar aos outros, a consciência de outros e sermos uma testemunha, uma luz para todos aqueles que Amém. atravessarem o nosso caminho. Então, irmãos, que Deus seja louvado. Essa lição explicou exatamente, foi feita pela Associação Geral, exatamente o que nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos como salvação, justificação. Então, essa lição mostra para nós, Adventistas, e para o mundo o que nós cremos. Exato. Foi bem elaborada essa lição, louvado seja Deus pela Associação Amém. Geral. Eles prepararam esse material, louvado seja Deus por isso. Vitória sobre o pecado, conversão e justiça pela fé, é isso que nos diferencia dos evangélicos, nossos queridos evangélicos. Apesar de que eles não têm toda a luz, e nós somos portadores de luz, aqui está a mensagem de salvação. Contendo nessa lição, que está aqui Bíblia, Espírito e Profecia. Louvado seja Deus. Amém. Louvado E que seja nossos irmãos possam curtir nosso canal, possa distribuir aí nas redes sociais, e que possa, na próxima lição, nós vamos estar aqui também, estudando a próxima lição, vai falar sobre mordomia, e que os irmãos possam orar por nós, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, entregar tudo na mão de Deus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, que habita nas alturas dos céus, Pai, tivemos uma experiência incrível, Senhor, ao estudar essa lição. Amém. E rogamos a Ti, Senhor, que possamos vivê-las em nossas vidas. Amém. Porque sabemos que a prática que nos levará a termos uma noção do quão maravilhoso é esse Evangelho que o Senhor nos outorgou e o plano e a missão que o Senhor nos deu também como Adventistas do Sétimo Dia, Senhor. Amém. Rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e a chuva serôdia, Senhor, seja derramada sobre o Teu povo. Amém. Glória a Deus. Para que sejamos portadores de luz. Amém. Foi a missão que o Senhor nos deu. Amém. Senhor Deus, rogamos pelo Teu povo, Pai, que muitas vezes nós, Senhor, negligenciamos as Tuas mensagens preciosas que nos deste, Pai, simplesmente por prazeres egoístas, Pai. Mas nós rogamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, e desperte o Teu povo, Senhor. Que o Teu povo seja desperto para ver a mornidão em que nós estamos vivendo, Pai. Verdade. Para que sejamos luzes, para que nós não sejamos Laodiceas, Senhor, mas sim o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé
de Jesus. Amém. É em nome de Jesus que nós rogamos pelo perdão dos nossos pecados e pela remissão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.